com o professor de Relações Internacionais da ESPM, Leonardo Trevisan. Professor, sempre muito bom falar com o senhor. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia a todos que nos escutam. Bem, professor Trevisan, durante aqui a nossa programação conversamos com Priscila Asbeck, que está lá em Bruxelas, com o nosso analista de política lá em Brasília, Gustavo Uribe. E os dois convergiram no seguinte ponto, de que o acordo Mercosul e União Europeia não vai avançar por agora. Quando o presidente Lula fala num acordo equilibrado entre Mercosul e União Europeia, o quão difícil é atingir esse equilíbrio? Esse é o ponto, Carol. Como é difícil esse desequilíbrio, né? Primeiro, porque quando nós falamos de União Europeia, nós estamos falando de diferentes uniões europeias, né? Aquilo que é bom para a Alemanha nem sempre é muito bom para a França. Então nós temos aí uma situação difusa. Aqui na América do Sul, no Mercosul, também nós temos posições semelhantes, difíceis. Qual é o grande ponto de ruptura? A famosa side letter colocada desde março pelos europeus. O que é side letter? Vamos traduzir em linguagem bem nossa, né? É uma mudança das regras do jogo durante o jogo. Os europeus alteraram as regras para fazer comércio com a América Latina. Como é que foi essa alteração? Principalmente, não compramos nada de país que tem desmatamento ilegal. E a regra os produtos que eles não compram têm assinatura, é Brasil. Começa em soja, começa em madeira, começa em cacau, enfim, tudo aquilo dirigido a nós. É essa a briga. Então, essa briga não será, os analistas estão absolutamente certos, tão fácil de ser resolvida. Mas os caminhos estão postos. A União Europeia percebeu o quanto precisa da América Latina. Carol, a América Latina também, com as novas lideranças latino-americanas mais, vamos dizer desta forma, sensatas, embora progressistas, também perceberam que precisam da União Europeia. O que é que está em jogo nisso aí? A grande briga entre Estados Unidos e China. É esse o jogo. Se nós olharmos a América Latina e a própria União Europeia ficaram desarmadas, para usar uma expressão de mercado, vendidas nessa dupla hegemonia, China e Estados Unidos. Eles estão pensando em darem-se as mãos para poder enfrentar esse novo redesenho geopolítico do mundo. A confusão é grande, como se pode perceber. Professor, mas até que ponto essa cooperação econômica entre os países do bloco europeu e os países da América Latina consegue fazer frente a essa dupla hegemonia, como o senhor fala, Estados Unidos e China? Esse é o ponto, Carol. Os dois lados perceberam que eles precisam, que eles são, tanto europeus como latino-americanos, perceberam que eles são noivas disputadas. Eles têm dois herdeiros ali, tem dois grandes noivos querendo casar. Eles perceberam claramente que se eles cederem a um lado, eles fecham a porta do outro. Os europeus perceberam isso com muita clareza. Veja que os europeus fazem toda a linguagem norte-americana na Ucrânia, mas tanto Olaf Scholz como Emmanuel Macron visitam Pequim, conversam com Xi Jinping. Os latino-americanos não fazem um jogo diferente, porque eles percebem que nesse redesenho, se escolherem um dos lados, o outro lado fecha a porta e não é conveniente de forma nenhuma. Os bons negócios aparecerão para quem tem dois fornecedores, não para quem tem um fornecedor só. Latino-americanos e europeus perceberam isso e perceberam que podem juntar forças. Carol, quando nós olhamos para a América Latina e Europa, nós estamos falando de 25% do PIB mundial. Eles juntos conseguem fazer frente ao contexto poderoso dos Estados Unidos, que tem quase 35%, e da China, que tem sozinha quase 20%. Então, é nesse contexto que nós temos que olhar a importância dessa reunião da CELAC. Sabe por quê, Carol? Porque, no fundo, quando nós olharmos para isso, os europeus nos oferecem investimento. E investimento, para nós acertarmos com ele, aqui para nós quer dizer emprego e renda para os brasileiros. É disso que nós estamos falando.
Professor Trevisan, qual que é o peso do Brasil nessas conversas rumo a uma cooperação econômica maior entre a Europa e a América Latina? Esse é o ponto interessante. O que é que nós temos para oferecer, né? Eu acho que o discurso do presidente Lula tocou naquilo que soou como música para os europeus. O que ele ofereceu foi parcerias estratégicas, principalmente no fornecimento de novas matrizes energéticas. O Brasil tem 87% da sua energia gerada por efeitos renováveis, por energia renovável. O mundo não tem nem 27% em média. Nós somos, de alguma forma, um fornecedor muito interessante de energia limpa. Esse é o futuro do mundo, quer a gente goste, quer a gente não goste. Então, esse ponto, vamos dizer assim, é a nossa oferta maior, é a nossa melhor oferta. Há outras. Os europeus já sinalizaram, hoje de manhã, a oferta em torno de redes de abastecimento, fazer investimento em estradas, em situações de ferrovia. Este ponto nos interessa muito, porque é aí que os chineses fazem investimento. Nós seremos 2 fornecedores. Isso é interessante. O acordo casa exatamente por esse tipo de oferta, que também, Carol, precisa ser dito, não é mais com os europeus uma oferta só de nós vendermos, exportarmos commodities, produtos primários, a velha imagem, né? Nós vendermos borracha e termos que comprar pneu. Vai mudar um pouquinho isso com os europeus no jogo com a energia renovável. Parece que os europeus entenderam as novas regras do jogo.